boa noite a todos. Vamos falar um pouco de descobrindo o poder dos dados com a AWS. Un segundito. Ahí va. Bueno, yo soy Julio. Yo soy de Brasil, para que quede claro que não estou falando em meu idioma nativo, então peço um pouco de paciência. Bueno, sou engenheiro, minha especialidade acadêmica é na parte de telecom e redes, e trabalho há 9 anos em tecnologia, e nos últimos 4 com a AWS. E nos últimos anos, minha especialidade é com Big Data, e laboro com ambientes que ingestam 100 terabytes de dados por dia. Tenho a certificação de AWS Associate, Architect, e atualmente estou aqui em Oca, né, Tarjeta dos Uruguaios, em um programa internacional de Itaú Brasil. Eu sou de achar. Tá? Vamos ver. E bueno, vamos falar um pouco de como obter valor, né, descobrir os seus dados, pero temos que falar da parte anterior, o que está abaixo do iceberg. Como temos que preparar e trazer esses dados para que as equipes de análise, equipes de negócio, possam generar valor para o negócio. Vale? Então esse é um pouco, vamos falar, visão geral, ingesta, armazenamento, processamento, análise, gestão, e depois temos um exemplo de como ser na prática. Vale? Então quando falamos de um pipeline de dados, temos que segregar muito bem. Porque quando estamos em la nube, temos que pensamos no problema de hoje, pero pensar que amanhã o problema cambia, há novos requisitos de negócio, temos que entregar outro tipo de produto e as coisas se cambiam muito fácil. Então temos que pensar em etapas, um pipeline de dados. Então, essa é a visão general do que vamos falar. E acá é um conceito muito importante de latência de dados. O que é isso? A latência de dados não é como de aplicações que o dado leva 200 milissegundos para chegar ao usuário. Não. Acá, por exemplo, se o dado vai chegar, hacemos processamento batch, ou seja, o dado da origem leva um dia para chegar até a origem, ou no, trabalhamos com streaming, ou seja, temos uma latência de dados de 10 minutos para generar valor a partir de uma venda ou a partir de um paciente em um hospital, do que seja. Então, isso acá é o nosso pipeline. E para cada etapa disso, não podemos resolver tudo com um martelo, com todos os problemas. Para cada etapa, necessitamos um serviço distinto para cada situação, e é isso que vamos mirar agora. Vamos arrancar com ingestão de dados. Quando vamos falar de ingestão, ela é a primeira parte, onde o dado está na origem, se é um servidor, se é on-prime, o que seja. E esse dado, vamos precisar mirar as características operacionais disso. Qual é o volume? Qual é o tamanho do item? Latência, custo, qual a quantidade de requisições? Precisamos mirar, por exemplo, qual é a necessidade do negócio. Se vamos trazer esses dados de maneira batch, ou uma vez por dia, vamos trazer arquivos CSV, vamos trazer a partir de agentes de coleta de logs, o que seja, ou se vamos trazer esse dado diretamente de uma base transacional, seja um MySQL, um Oracle, o que seja. Então isso tem que quedar claro, tá? E para cada requisito desse, se cambia o serviço também. E aí também a propriedade dos dados, ou seja, às vezes o dado pode vir fora de ordem, pode haver dados duplicados, então são todos requisitos que precisamos mapear, né, fazer o mapeio antes de elegir um serviço. Acá dos exemplos, Kinesis são só um exemplo de serviços que podemos trazer dados em tempo real, o Near Real Time, e a família Snow. Essa família Snow é para grandes migrações, ou seja, tenho uma empresa, tenho um data center e tenho petabytes para migrar. E não posso fazer isso pela internet, ou seja,
solicito a AWS que envie um device, transportamos isso e levamos para a AWS na primeira migração. Só para curiosidade, esse é um Snowcone, o menor device da AWS para ser esse tipo de ingestão de dados. Um Snowball, que já é maior, e esse é o Snowmobile, que se tem petabytes, exabytes de dados, a AWS vai te ajudar a levar esses dados até achar. E, bueno, armazenamento. Ou seja, já definimos, já sabemos como vamos buscar o dado, em tempo real, ou vamos usar algum arrente, do que seja. Precisamos guardar esse dado. Então, também temos as características de custo, quanto o ref vai permitir que vamos gastar com isso, qual é o formato desse dado, são arquivos JSON, key-value, serão arquivos, né, arquivos. Temos que definir tudo isso. Como vamos fazer essa parte operacional de será um Object Store, será um Block Storage, vamos trabalhar com um Data Lake, vamos trabalhar com um Data Warehouse. Então, são todos temitas que temos que fazer o desenho muito bem. E também generar um catálogo de tudo isso, porque senão vamos ter 300 milhares e milhares de tablas e não sabemos como mirar esses dados. Né? Então, também serviço general para Data Lake, teremos S3 para Object Storage e também para Key Value podemos usar Dynamo ou Dynamo Accelerator. Bueno, vamos passar, aguentem firme que já vamos chegar mais adiante. Temos também que pensar em processamento, né? Também há muitas características operacionais de custo, de escala, confiabilidade. Ou seja, acá já buscamos o dado, já armazenamos. Agora temos que processar. Quando falamos de confiabilidade, reliability, pode acontecer falhas. Vou fazer o processamento em lote. Por exemplo, eu vou usar um EMR com Hadoop. Tenho que me preocupar se um node desse Hadoop, caso algo passa mal, esse ambiente continue processando. O design, novamente, vamos fazer o processamento em batch, vamos fazer em streaming. Será um processamento ao largo do dia? O ambiente tem que quedar em pé? Vamos gastar plata 24 horas por dia? Ou não, vamos processar durante 1 hora por dia, uma vez por dia e dali. Usar instância spot. Então são todas cositas que vamos nos preocupando para ser o design do pipeline. E também automatizar isso. Ou seja, ninguém quer acordar 5 da manhã, apertar um play para que o dado se processe. Então temos que generar logs para o monitoreio, auditoria caso alguém barre um dado sensível, dado de algum cliente, e também o workflow para orquestrar tudo isso. E aí, por exemplo, também para curiosidade, se tua empresa não pode usar a AWS vai até vós. A AWS te entrega uma torre de outposts e pode pôr acá no canto e processar um Hadoop, processar lambdas, o que queira. E estamos chegando ao fim das características de um workflow. Precisamos nos preocupar com a parte de análise. Acá arranca a parte de generar valor. Ou seja, mirem que isso é um grande iceberg. A parte de rodar um SQL, criar um tabuleiro, um dashboard, é só a parte final. Aí uma grande pipeline de engenharia para que o dado quede disponível para os analistas do negócio. Então, novamente, custo, performance, tudo isso precisamos sempre mirar para cada etapa desse pipeline. Pattern e anti-pattern. Ou seja, não posso enviar filas de log para um Redshift, que é um Data Warehouse. Ou não posso usar um OpenSearch para ser insert, delete, update. Então, acá, usar o principal serviço para a sua necessidade. Né? E também, aí na parte de gráfica, né? Ou seja, generar o dashboard no tabuleiro com o gráfico certo.
ou seja, se vou falar de região, departamento, usar um mapa. Então são todas preocupações que temos que ter nesses casos. E aí dois serviços de análise, né, um Redshift para Data Warehouse e QuickSight, que é como um Tableau, alguma ferramenta gráfica de tabuleiros. Ademais de tudo isso, precisamos manter tudo seguro. Porque imagina que processamos, o tabuleiro está rápido, está barato, pagamos $5 para processar 1 terabyte de dados, pero tudo está exposto para a internet, os serviços estão transportando de um para o outro sem TLS, ou seja, está inseguro. Então precisamos nos preocupar com autenticação e autorização, com IAM, policies, federação de usuários, do que seja, encriptar esses dados em descanso, encriptar em trânsito mesmo dentro de lá AWS, então precisamos ter isso em conta, criptografar usando HCM, do que seja, e também governança, CI, dados pessoais, usar AWS Artifactory, usar logs, usar CloudTrail, ou que seja. Então CloudTrail para rastreio de auditoria e Cloud HCM para hardware de encriptação. Então, bueno, uma aguita. Bueno, agora vamos para a parte prática de tudo isso. Ou seja, já vimos que temos que ter em conta uma série de requisitos só para correr um SQL. Um join, lo que seja. Vamos mirar aqui como vamos arrancar a interpretar a necessidade de negócio. Bueno, assim como na provita de certificação. Trabalhas como engenheiro de dados em uma empresa e has recebido a demanda de poner à disposição de los equipos de análise os dados originados desde a aplicação que se executa em uma flota de EC2, com intervalos de não mais de 5 minutos. Também está a área de negócio, que cruza os dados de uma maneira complexa e cria tabuleiros, dashboards para o comitê executivo. Ou seja, temos dois equipos distintos, temos necessidades distintas e vamos mirar agora, com base em tudo isso, como vamos enviar esses dados que estão no EC2. Bueno, vamos separar as coisas aqui. Temos uma aplicação EC2 que genera esses dados e a equipe de análise, ou seja, são duas equipes, uma de análise e uma de negócio. A de análise necessita do dado em não mais que 5 minutos. A equipe de negócio cruza os dados de maneira complexa, ou seja, utilizando joins, utilizando uma larga quantidade de dados. Nós sabemos o que hagam, pero necessito de muito poder de processamento. Ademais, também necessitam criar dashboards com esses dados. Então, esse é um pipeline proposto, que, bueno, podemos fazer de várias formas, mas essa é uma delas. Então, temos as máquinas EC2, que vão enviar para um Kinesis Firehose. O Kinesis Firehose agrega dados a partir de 1 minuto, ou seja, atendemos o requisito de 5 minutos. Enviamos esses dados para um S3, que será consultado com um Athena. Para criar essa tábua para o Athena, vamos usar o serviço do Glue para generar a tábua. Ou seja, vamos atender a equipe de negócio com dado near real time, utilizando Athena. Para atender a equipe de negócio, vamos utilizar o serviço de Glue Jobs para enviar o dado DS3 para o Redshift e, em seguida, utilizar QuickSight para generar os tabuleiros para o comitê executivo. Ou seja, acá temos um grande pipeline, assim como vimos até agora, de ingestão, armazenamento, processamento, análise e visualização. Ademais, também a parte de seguridade, porque tudo isso, mesmo que não seja explícito, tem que estar seguro. Tá? Bueno, vamos ver um exemplo na prática agora. Acá.
Então temos um EC2 acá, que vai generar uns registros fake para nós outros. E vamos mirar o que há nesses dados. Vamos ter nome, MEI, idade e um valor numérico, teléfono. Arquivos gerados. Agora vamos usar o Kinesis Agent para enviar por streaming esses dados para o Kinesis, assim como vimos no desenho de arquitetura. Este é o log de Kinesis. Acá já podemos ver que já está enviando os arquivos, lá, registros enviados com sucesso ao destino. E nesse caso, o destino é um Kinesis. Agora miramos já em AWS, atualizamos acá. Esse Kinesis vai receber os dados, vai ser uma agregação a cada minuto, ou seja, vai ser a agregação por tempo ou por tamanho de arquivo, e vai enviar para o S3, que será nosso lake temporário. Os arquivos chegaram, vamos adiante. Está sendo todo delivery para o S3. Bueno, com uma atualização, vamos mirar que já há mais arquivos em S3, estão chegando, tranquilo. E agora vamos atender a necessidade da equipe de análise, que vai usar queries ad hoc diretamente em console. E bueno, o valor já vai cambiar, porque mais dados chegaram desde o servidor. Agora temos que atender a equipe de negócio, que vai usar queries complexas, e precisamos levar esse dado que está em um S3. Em esse caso estamos usando o Data Catalog, né, do Glue, que busca os dados em S3. O Glue Jobs vai buscar em S3 e enviar para o Redshift. Então, aquela plantagem do Redshift genera todo o código para nós outros. Ou seja, se queres fazer toda a sua lógica, agregar campos, cruzar com mais dados, está livre para ser. Nesse caso, só estou levando os dados adelante. Vamos executar um job. Demorou um rato. E bueno, sucesso. Ou seja, o dado saiu do S3 e já está numa instância de Redshift, um data warehouse muito poderoso em AWS. Agora, sim, já no Redshift, o dado já deveria estar na tábua. E bueno, o dado chegou e já está disponível para a equipe de negócio a ser queries, a ser tabuleiros, lo que seja, e já queda disponível. Acá só notei uma diferença e o vídeo demorou um pouco mais, porque há 25 mil registros, depois chegaram mais dados de EC2. Então, acá está 24 mil, chegaram alguns eventos mais. E esse foi um exemplo de pipeline desde a origem, usando EC2 com um agent, enviando dado quase em tempo real para o Kinesis, que envia o dado para um Data Lake em S3, usando um Glue Catalog, né, e um Crawler para criar um Data Catalog desses dados, usando Athena para queries ad hoc, diretamente em arquivos no S3, e usando o Glue para fazer o processamento desses dados, Redshift para análises e QuickSight para visualização. Faltou a parte do QuickSight, pero bueno.
E é isso, pessoal. Muitas graças. Espero que quede claro um pouco sobre tudo o que precisamos mirar antes de chevar um dado, economizar a plata dos nossos chefes e tudo mais. Vale? Graças. Una duda, un tema, un ver un punto. Una pregunta. Si no, yo tengo una. No, quería comentar ahí en la prueba que hiciste, por ejemplo, qué cantidad de datos estabas procesando para mostrarlo. Em esse caso, creio que 25.000 filas de dados bueno, usando o CSV. Ou seja, o processamento do Glue levou 4 minutos para ativar 25.000 filas, pero usei o menor poder de processamento, estava usando CSV, não estava usando Parquet, sem nenhuma otimização. Ou seja, tudo isso também dados crudos em CSV com o menor poder de processamento, com 25.000 filas, mais ou menos. Bien. Para este ejemplo que vos precisabas, la latencia de 5 minutos más o menos, ¿cómo manejas el tema de errores en real time cuando te empiezan a saltar excepciones? O sea, ¿las vas logueando y las esquipeás o...? Tremendo. Tudo isso, na parte de ingestão, podemos manejar com Kainis. Enviamos o dado diretamente para os três, pero há como posso dizer, há um modo backup, ou seja, se algum arquivo falha, envia para outro lugar. Tá? Temos que mirar, esse ponto é importante. Temos que ter essa preocupação tanto na origem, que o EC2 está usando um agent, tanto do lado de AWS. Porque a falha pode acontecer na origem ou arriba. Ou seja, no agent também precisamos configurar um buffer, um retry, ou que salve ou envie para algum lugar, desde a origem. E também em Kinesis também precisamos prover uma segunda ruta de direção para enviar esse dado. E aí, em seguida, criar um processo para enviar um SNS, avisar, ou fazer um retry para reprocessar esse dado. Ou seja, para cada camada de onde o dado cambia de dueño, precisamos ter uma estratégia para manejar errores e además. Então, é muito importante isso. Boa pergunta. Yo tengo dos, Julio, creo que relacionadas. Para mí, bueno, yo, digamos, en nuestro, somos partners de Amazon y no tenemos la vertical de Data Science. Entonces me intriga por ahí si hay arquitecturas de referencia, si hay alguna librería de módulos o de arquitecturas, digamos, que podamos tener en cuenta. Y después por ahí también en relación a esto, esas arquitecturas por ahí que vos ya sabés, que manejás, algunas implementaciones de negocio sin comprometer información ni tabú ni de OCA, que nos cuentes un poco también para entender de ese lado más, ¿no? de la aplicación real. Bueno, acá é muito baseado no estudo da certificação de Data Specialty. Ou seja, quando estamos estudando para essa certificação, ela é a principal fonte de dados de arquiteturas de referência, de melhores práticas, de white papers. Então, o ponto de partida é mirar toda a documentação que a AWS tem acerca de Data Specialty. E aí é o principal ponto de partida para os white papers para cada serviço. E aí, bueno, hacer todo esse checklist das necessidades de negócio e aí mirar o white paper para cada serviço que vamos usar. Bien. Y después por ahí contarnos, por ejemplo, mostraste ese pipeline con esos servicios, alguna implementación que estén llevando a cabo, quizás un pipeline similar. Como decías, estamos analizando X cantidad de teras, comentabas al principio, no sé, para análisis de perfil de riesgo financiero, bueno, no sé, algún caso de uso que nos cuentes por ahí. A mí me gusta mucho entender la aplicación más allá de la tecnología, digamos, porque hoy me toca estar más de ese lado que del otro, antes al revés, pero bueno, una sin la otra, por ahí, o sea, hace más sentido cuando entendemos los casos de uso. Perfeito. Muito para arriba, uma das arquiteturas que trabalhamos hoje
muito por arriba. Envolve muito uso de Glue com S3, porque há origens de arquivos de sistemas legados e tudo mais. E temos um grande data lake que guarda esses arquivos. Ou seja, um data lake default. Recebemos os dados e esses dados quedam um staging, ou seja, está aguardando processamento. Usamos Glue para respaldar esse dado num lugar com o arquivo raw, ou seja, o dado sai do staging, do processamento, vai para o raw, só para um respaldo. Em seguida, levamos esse dado para um lugar que chamamos de harmonizado, ou seja, sacamos dados malos, agregamos data types, hacemos um pré-work nesse dado, harmonizamos o dado e depois enviamos para um data warehouse. Então, há muitas arquiteturas, esse é um exemplo de arquitetura batch, mas também há arquiteturas que buscam dados com DMS, em bancos de dados. Podemos usar, por exemplo, Kinesis, é uma ferramenta tremenda. Só de Kinesis há 3. O Kinesis Data Analytics para real-time applications, Kinesis Firehose, que é near real-time, e o Kinesis Analytics, que permite, em tempo real, executar queries em Lodato que está chegando. Ou seja, há diversas formas de processar, mas, por exemplo, uma das arquiteturas que posso compartilhar é um uso massivo de Glue com S3, levando o dado em etapas, fazendo processamento e levando de uma etapa a outra e deixando disponível para equipes de análise, equipes de ciência de dados e nada mais. Mas, em geral, S3 para data lakes. Bien, bien, notable. Bueno, muchas gracias. Vamos a tirar una pregunta ahí. Dijiste usar S3 para el Data Lake, ¿no? Y Data Warehouse, ¿usan Redshift o usan un esquema Data Lakehouse? Algo así. Hoje, utilizamos Redshift para... Porque, por exemplo, temos clientes que não... Personas de negócio que não sabem aceder a AWS e usar, por exemplo, um Athena. Ou seja, precisamos disponibilizar um endpoint, uma interface mais amigável com SQL. Ou seja, precisamos ter uma base de dados com Redshift. Então, acabamos de fazer câmbios, não puedo falar tanto, mas em geral usamos Redshift para que seja uma interface. Esse é um bom ponto. Nesse exemplo aqui, miramos que haviam dois equipos. Uma de análise, ou seja, uma equipe mais técnica, que tem acesso a AWS, e uma equipe de negócio. Também, a ser parte dessa análise, mirar quem são os consumidores de dados. Ou seja, não podemos usar Athena para toda a empresa e dali. Hagam query, hagam join, hagam tudo usando Athena. Precisamos também entender e disponibilizar a melhor ferramenta. Nesse caso, usamos para os clientes em geral o Redshift, que é mais amigável. Yo tengo otra. Hablaste del tema de anonimizar datos, por ejemplo, cuando hay data sensible. ¿Eso se hace en la etapa de procesamiento y ya se guardan anonimizados o en la parte de presentación, pero en la base de datos no están anonimizados? Isso vai muito da necessidade e do teu cenário de legislação. O bueno seria, quando chegamos na parte de analytics, anonimizar o mais rápido possível. Ou seja, no primeiro contato com o dado, já sacamos qualquer vetor que pueda vazar um dado de um cliente. Ou seja, se há a possibilidade de, nesse caso, renegar arquivos, mas vamos seguir com esse exemplo. O ideal é que esses arquivos aqui já não deveriam ter zero dados, nomes, e-mails, teléfonos, direção, nada. Ou seja, quanto antes resolvermos esse problema, menos seremos acordados por la noite com um telefonema. El ROI viene
bastante sucio, entonces es parte de eso. Pero Sí. el tema entonces anonimizar es ya cuando persistís, ya está anonimizado. Sí. Vos no manejas nada. Sim, quando assim, na primeira etapa, anonimizar é a melhor. Claro, porque cuando vos lo pasaste a tu lado ya es responsabilidad tuya el dato. Exatamente. Depende de la estrategia igual. Hay otros servicios AWS, que son la Information, DataZone y otros más que te permiten justamente ponerle seguridad al dato. O sea, lo tenés Pero normalizado, pero el que quiere entrar tiene que tener un perfil de seguridad asociado. interesante. Y mismo con Latina vos le podés decir determinado workgroup, le vas a dar Que determinado claro, acceso a determinado dato y determinado dato no. Entonces depende un montón de la estrategia que ¿Cómo vos le quieras. quieres encarar? Sí, porque depende de la industria. Por ejemplo, Boca, que es una industria financiera, no puede no tener el dato de las personas, lo tiene que tener. Entonces va a tener que tener una estrategia para decir, bueno, la persona que tiene que acceder va a poder acceder, el que no va a poder acceder. Ahí está la parte de seguridad. Mesmo assim, mesmo sendo uma empresa de financeira que há dados de pessoas, Levamos muito a sério. Ou seja, na primeira instância que tocamos o dado, criamos por default anonimizar para que não haja risco zero de vazamento de dados. Então, isso é muito importante. E há várias estratégias, mas esse é um exemplo real de nós outros. Bueno, muchas gracias, Julio.